Boa noite a todos. É com muita satisfação que fazemos a abertura do último dia do workshop Internet das Coisas que realizamos ao longo desta semana. O E2D compartilhou várias experiências, começando na segunda-feira, com toda a base do ecossistema de Internet das Coisas, com o nosso colega Leandro, da American Towers, que representa o sistema de rede de LP1. Na sequência, o colega Newton Valente, pelas tecnologias inerentes à Internet das Coisas, esteve conosco na terça, esteve comigo ontem. Estivemos na quarta-feira, já na sequência das verticalizações, com a engenharia mecânica, mas, na verdade, com todo o conjunto eletromecânico, o colega Janis Landry, que participou como um convidado especial, colega de Vale, que nos mostrou a rica experiência no processo de Internet das Coisas na vertical mecânica. Eu participei ontem dentro da chamada cadeia produtiva da engenharia civil, dando esta sequência de um roteiro idealizado pelo coordenador desta semana, o professor Loyola, que junto comigo e com o colega Kavenag, que já me sequencia aí na condução dos trabalhos de hoje, o professor Kavenag. E hoje nós temos, então, o fechamento desta semana com a vertical de engenharia de produção, tendo hoje um convidado que é o colega Michael. Eu apenas registro e finalizo a minha participação como anfitrião em nome do E2D500, que esta sequência, dentro da lógica das engenharias, de uma maneira geral, todas, dando sequência ao Leandro e ao Newton, em sendo engenharia de produção, foi mais do que apropriado, porque não há dúvida que a engenharia de produção, de todas as engenharias, talvez seja a que está mais alinhada, mais capacitada e mais na direção deste mundo 4.0, quando é da própria alma da engenharia de produção, como, dentre as várias engenharias, aquela que interliga as engenharias clássicas de concepção, as chamadas especialistas, e com a ponta do sistema de negócios com o pessoal de marketing e de venda. Então, a alma da engenharia de produção, ela, desde a sua origem, já nasce com o espírito do mundo 4.0, que são as cadeias produtivas, quaisquer que sejam da engenharia, sejam de todas as áreas. Então, é com muita satisfação que nós damos início ao último dia do workshop de Internet das Coisas, com a engenharia de produção, com o colega Michael, e eu agradeço a todos que participaram ao longo desses 5 dias e passo a palavra ao colega fundador do E2D500, colega professor Kavenag, engenheiro, em especial doutor na área de engenharia de produção, e que vai conduzir os trabalhos ao lado do colega Michael e de outros convidados. Muito obrigado, Kavenag. Obrigado, Aécio. Bem-vindo, boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui não só como representante da E2D500 e tive o privilégio de ser contaminado aí pelas ideias fantásticas do Aécio e junto com meu colega e amigo de longa data, Valdomiro Loyola. Eu confesso que eu fui um dos últimos a aderir ao IoT no sentido de que a gente poderia construir uma solução de capacitação. E eles foram tão enfaticamente felizes no processo de comunicação dessa ideia que aí, junto com outros colegas que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, a gente teve essa ideia de verticalizar também para áreas da engenharia de produção. É uma missão que eu diria muito prazerosa. A minha relação com a engenharia de produção, ela tem metade, pelo menos um pouco mais da metade da minha vida com a engenharia. Eu cheguei na engenharia de produção quando o meu orientador de mestrado me pediu para que eu saísse da minha zona de conforto, que eu estava atuando na área de controladoria, era a minha
vocação naquele momento e oportunidade profissional de trabalhar com a área de finanças. E ele falou: você tem que pensar no seu futuro, você tem que fazer o seu doutorado não aqui, e você tem que ir para a escola politécnica. E me aproximou de uma pessoa fantástica, que era, naquele momento, uma das personalidades da engenharia de produção. E lá ele me acolheu humildemente, né, nessa situação de que realmente eu tinha muita coisa para aprender e contribuir para a engenharia de produção, que é o professor Israel Brunstein, um dos primeiros alunos que foram formados pela Escola Politécnica na engenharia de produção. E aí foi quando eu comecei a conviver com muitas pessoas e hoje eu tenho, digamos, um histórico muito bom de vivência e relacionamento com pessoas fantásticas. Algumas vão estar com a gente aqui essa noite e me dão a honra de poder conviver com eles. Depois de uma longa experiência acadêmica, cheguei à diretoria e presidência da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, onde muito aprendi, onde eu aprendi com essa comunidade fantástica. E hoje propor uma solução de capacitação nessa área me dá muita satisfação e até uma retribuição a tudo que aprendi e hoje convivo com a engenharia de produção. Então, como o Aécio mencionou, hoje a gente tem um convidado especial, ele não faz parte ainda, né? A gente está conversando para que ele venha fazer parte do time E2D500, mas é uma pessoa que a gente já conhece há algum tempo e tem muita ligação com o que ele faz atualmente com a engenharia de produção. Inclusive, está buscando aí a sua pós-graduação na engenharia de produção, acho que de tanto conviver com a gente. Ele vai explicar isso para vocês também. Quem é essa personalidade? É o Michael Machado, né? Ele tem graduação em engenharia química, se especializou em gestão e hoje é um mestrando na engenharia de produção da Unicamp, né? E é o senior partner da Flexim no Brasil, né? Que apresenta para o público empresarial e da academia soluções tecnológicas, né? E ele pode explicar um pouquinho para vocês do que ele vem fazendo desde que ele iniciou esse processo com a Flexim. Quem vai estar também com a gente nessa noite são meus colegas e digamos assim, tenho o privilégio de ser amigo dessas pessoas, que é o Aníbal Azevedo, que é um colega que atua na Unicamp, na FCA, lá em Limeira. O professor Cabral, Antônio Carlos Cabral, né, que é uma figura ímpar aí na engenharia de produção, vinculado ao Instituto Mauá de Tecnologia. E a nossa colega Cíntia, que eu tive a satisfação de conhecer ainda quando ela era graduando, eu não vou falar quanto tempo, porque seria indelicado da minha parte, né, revelar alguma coisa da idade dela. Mas faz pouquinho tempo, parece que foi ontem, de tão prazeroso que é o relacionamento. A Cíntia é graduada em engenharia de produção, já concluiu o seu mestrado na engenharia de produção, na USP de São Carlos, e agora está alçando voos aí para o doutorado. E a gente teve o prazer de conviver profissionalmente enquanto eu estava coordenador do curso de engenharia de produção da Univesp, e ela foi brilhantemente, digamos assim, no seu desempenho como tutora e supervisora de tutores, ou seja, deixou uma experiência muito grande para os alunos de engenharia de produção da Univesp. E nós fizemos o convite para ela estar com esse time, né? Também com a sua experiência de tutora, e ela aceitou, e isso me dá uma honra muito grande de tê-la novamente trabalhando com a gente. Então, esse é o time que a gente escalou para estar aqui hoje com vocês. Eu vou passar direto, então, para o Michael, e depois a gente volta com esse time todo para discutir com vocês alguns temas, ouvir as perguntas e encaminhar para qualquer uma dessas pessoas que vão estar todos à disposição. A gente deseja que vocês tenham digamos, um período com a gente com muito aproveitamento, né? E lembrando que a gente tem uma atividade a semana que vem, alguns de vocês que estão desde segunda-feira nos acompanhando serão convidados, né? Já foi anunciado 2 pessoas,
mas outros convites serão feitos para que vocês estejam com a gente dia 30, né, o próximo aqui, nesse mês de setembro ainda, onde teremos digamos assim, um happy hour, como o professor Loyola, que é o nosso mentor desse workshop, ele está preparando junto com convidados que já participaram dos workshops, mas também estão convidados para essa sessão especial, onde seria uma espécie de uma mesa redonda, digamos, um grupo restrito de pessoas, onde todos pudessem falar e ser ouvidos, ou seja, para que a gente pudesse elevar um pouco mais a discussão de internet das coisas no contexto da engenharia e nessa proposta educacional e de capacitação da E2D 500. Desculpe. Michael, é uma satisfação recebê-lo, né? Temos muita honra em tê-lo aqui, em nome da E2D 500 e no meu pessoal, pelo longo tempo de amizade que já temos, nós agradecemos muito a sua presença, ok? Então, está contigo. Ok, obrigado, Wagner. Boa noite a todos. Bom, pessoal, falando um pouco aí do contexto da nossa conversa de hoje, falar um pouco de IoT, explicar um pouco a história, por que nós estamos acabando chegando exatamente no conceito do IoT dentro das soluções que existem no mercado, das soluções que a indústria 4.0 pede. E eu vou contextualizar um pouco para vocês a nossa história e a minha história um pouco, trabalhando mais no começo muito com projetos de simulação e otimização, treinamentos, capacitações nesse segmento, até que chegou o momento em que a solução que nós trabalhamos, inevitavelmente, eu falo do Flexim, ele adquiriu algumas tecnologias que foram embarcadas na solução e que permitem a digitalização de qualquer tipo de processo. Inevitavelmente, indo para, mesmo que você tenha solução base como simulação e otimização e você quer digitalizar um processo, você acaba caindo na vertical do IoT, porque ela juntamente com outras verticais, que daqui a pouco até compartilho rapidamente o material com vocês, e mostro para vocês em que caminho que está seguindo esse tipo de solução e que, logicamente, vai virar uma tendência e tem acelerado aí em função de todo o cenário externo que o mundo atualmente apresenta. Então, o grande ponto, logicamente, ok, mas essa solução que engloba processo de digitalização, que envolve simulação, que envolve o IoT para engenharia de produção, ele é uma solução de prateleira? Até um certo ponto, sim, chega um certo ponto que não, aí precisa exatamente muita capacitação, muito conhecimento, muito desenvolvimento para que você atinja a solução adequada e mais apropriada para cada tipo de cliente. Então, pensando um pouco nisso, inevitavelmente, o que aconteceu foi que nós criamos aí, para vocês terem uma ideia, acaba caindo no assunto e aí você vai pesquisar, numa solução seguindo, inclusive, um protocolo de referência na indústria 4.0, que é o RAMI 4.0. Aí, se você vai pesquisar o RAMI, e você vai ver aqui todos esses assuntos dentro de várias normas, vários protocolos e assim por diante. Então, essa solução, que é um hub digital, onde ele passa por 3 fases de desenvolvimento, ele acaba caindo exatamente nisso. Eu tenho a simulação, eu tenho a otimização, eu tenho o machine learning, o data science, a realidade virtual, mas caindo aqui no RAMI, onde eu tenho que desenhar toda a arquitetura de referência da solução baseado no modelo de negócio e de TI do cliente, eu acabo caindo inevitavelmente num dos tópicos principais, que é o IoT. Até porque o IoT ele vai nos ajudar principalmente ali na questão do comissionamento virtual. Muitas das soluções até então que existem no mercado mundial não são capazes de fazer o comissionamento virtual. Então, nós identificamos a necessidade que o mercado precisa exatamente desse tipo de solução. Eu vou mostrar rapidamente uns vídeos para vocês, depois eu cito uns estudos de caso, vou mostrar um estudo de caso, mas é bem curtinho, e aí eu vou passar aqui para vocês. Então, por exemplo,
eu tenho aqui uma questão que é a questão da realidade virtual ou da realidade aumentada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, a partir do momento que eu coloco o meu processo industrial, meu processo logístico dentro de... Eu já vou chegar lá na questão da IoT, eu coloco dentro de uma solução com realidade virtual ou com realidade aumentada e eu faço ele ficar aderente do físico com o virtual, eu falo que eu tenho o meu as-is validado e a partir daí eu consigo testar alguns cenários de melhoria. E agora, a questão principal é, ok, isso daí está puxando a informação, da onde, de que banco de dados, aí que vem o grande desafio, por isso da questão de criar o hub digital. Por quê? Porque se você vai buscar na arquitetura de referência que vem da Alemanha, que é o RAMI 4.0 para a indústria 4.0, você vai ver que as normas citam exatamente essa questão. Tem lá a norma IEC 63088, que é a produção inteligente de modelo e arquitetura de referência, 62890, que é gerenciamento do ciclo de vida para produtos e sistemas, a IEC 62264, que é a integração de sistemas de produção na empresa, MES, e sistemas MOM, ou seja, aqui entra a questão principal também do IoT, o controle de batelada e processos produtivos em lote, que está na IEC 61512. Aí você vai ler um pouco mais, essas normas vai a fundo, ele acaba caindo no conceito do hub digital. E aí a questão é que, ok, para eu chegar lá no uso do IoT, exatamente, para criar esse hub digital, que onde é exatamente um hub inteligente, que eu vou consumir os dados de forma mais integradas e não tudo como está hoje nos processos produtivos e logísticos, tudo desalocado e tudo descentralizado, eu acabo caindo na questão, quando você lê essas normas, na questão de um hub digital. E só que esse hub digital tem que ter as tecnologias embarcadas e o IoT é uma das principais delas. Então, esse é um caso de virtualização, para vocês terem uma ideia. Voltando um pouco aqui na apresentação, eu tenho aqui a questão do comissionamento virtual. O comissionamento virtual é exatamente isso. Então, eu tenho no simulador, por exemplo, um movimento muito similar ao que acontece no físico ou vice-versa, onde eu posso desenvolver uma lógica de movimentação do robô de acordo que ela me dá maior produtividade ou não. E aí eu testo no simulador e ou vice-versa, eu tenho lá e posso testar isso no próprio simulador. Tudo isso são tecnologias que são embarcadas e o IoT é uma delas. A questão da realidade aumentada, né? Você vê, várias empresas vão literalmente partir para essa direção. Então, inevitavelmente, são conceitos que vamos falar, eles praticamente se complementam dentro de uma solução de um hub digital. E o IoT desempenha exatamente esse papel importante, porque tem a questão da sensorização, tem a questão exatamente do 5G, tem a questão exatamente do Big Data, do middleware, como você vai receber esses dados, como você vai tratar esses dados e assim por diante. Então, são questões importantes e que desempenham um papel, porém, nós vemos ainda que o Brasil está um pouco atrasado. Então, muitas das empresas que estão seguindo nessa tendência, exatamente por exemplo, da digitalização, eles estamos falando ainda da fase 1, talvez na fase 2 aqui, alguns colocando seus sistemas dentro de soluções embarcadas altamente tecnológicas, que são usadas exatamente como um ambiente livre de risco para você fazer os experimentos, testar cenários alternativos de melhoria e assim por diante. Só que, porém, tem poucas empresas que estão exatamente desenhando a arquitetura de referência usando o RAMI 4.0 como referência, justamente para integrar todas as soluções. Então, tem empresas já trabalhando nesse sentido. Então, o que acontece hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, sabe disso, até saiu pesquisa da Gartner há pouco tempo, que as organizações elas vão obter sucesso com as iniciativas da indústria 4.0, né, nos próximos anos, e ela deve combinar a questão de sistemas, culturas, TI, IoT e Operational Technology, que são as OT que eles chamam, né? OT hoje inclui sistemas de controle, por exemplo, sistemas ICS, os sistemas de supervisão e aquisição de dados, escadas, basicamente, e controladores lógicos programados PLC. Aquele robô que eu mostrei para vocês ali junto com o robô do Flexim, ele praticamente é uma comunicação que existe entre o robô do Flexim e o robô no mundo físico,
usando a integração com PLCs, usando os protocolos de comunicação, que é o OPC-UA, o OPC-DA, o módulo do IPC-V4, o RTC e assim por diante, né? Tem também as unidades terminais, que eles chamam de RTU, e os PCs industriais, e sistemas de controle distribuídos, que são os DCS, né? E antes tudo isso operava de forma fechada e totalmente isolada. Então, a ideia de você, literalmente, trazer essas tecnologias juntamente com o IoT dentro de uma solução de hub digital é um dos pontos principais, né? E cada empresa vai desenhar o seu próprio hub digital de acordo com a arquitetura de referência, cada um vai ter o seu próprio modelo de arquitetura de referência, não existe uma solução de prateleira para isso. Então, eles têm que operar de forma integrada em um hub colaborativo, é exatamente isso que acaba falando a própria arquitetura de referência, e proporciona um retrofit total das soluções existentes, e o IoT acaba desempenhando um papel importante dentro desse conceito. Tem algumas empresas, inclusive aqui no Brasil, estudando a possibilidade de colocar um 5G integrado, nível de sensorização altíssimo, para poder trabalhar nessa fase aqui, que é justamente a fase onde você fecha o ciclo de digitalização de um processo industrial, logístico. Então, são várias situações que você tem aí dentro do mercado, né? Que você pode trabalhar, são várias tecnologias, aí você precisa estudar essas alternativas. Olhando um pouco aqui, falar até um pouco a Nissan, mostrar um exemplo aqui da Nissan. Deixa eu só... Isso. Tirar aqui, mostrando um pouco o exemplo da Nissan. A Nissan é um exemplo que partiu já da fase 1, já está na fase 2. A Nissan, a planta ali de Resende. Então, você tem até aí um videozinho aqui do modelo da linha de pintura deles, mas eles têm aqui antes e depois. Então, algumas aplicações já estão sendo possíveis você ter alguns ganhos, reduções de custos e melhor planejamento do processo produtivo. Então, está um pouco tremido o vídeo aí, mas ele é basicamente aqui uma linha de pintura de um processo automotivo. Tá ok? Então, são algumas das possibilidades aí que existem. Logicamente, cada empresa tem exatamente o seu ganho, assim, vamos falar assim, quando você aplica. Deixa eu só fechar aqui, pessoal. Tá? Deixa eu só dar um... O pessoal da organização aí deu uma travada aqui, não sei se estão vendo aí no Zoom aí. Michael, precisa de algo? Travou aqui só um pouquinho, deixa eu... Bom, pessoal, então, desculpa, travou aqui, eu vou tentar reiniciar o PowerPoint aqui, porque ele estava na nuvem, deve ter sido um problema de internet aqui. Então, tem algumas empresas que exatamente estão nesse sentido. A maioria das empresas que tem partido nesse sentido da digitalização dos seus processos ainda está muito ainda imaturo essa questão ok, em que nível de sensorização que eu vou trabalhar, que tipo de arquitetura de referência que eu vou adotar. E aí, como eu comentei, não existe uma solução de prateleira, você vai ter que ter exatamente desenhar a sua arquitetura de referência de acordo com cada modelo de negócio que você tem, sempre usando as estratégias do modelo de negócio da empresa e também envolver o pessoal de TI. Então, não existe. Você pode partir com uma solução de PLM junto com simulação, CAD, MES, sistema ERP, basicamente, mas você vai acabar caindo numa questão principal, que é a questão de ter esses dados centralizados, organizados e consumidos de forma adequada. E aí é o grande problema da indústria brasileira, né? Você percebe quando vai pedir os dados, você vai fazer um projeto,
dentro das empresas, eles basicamente ainda têm essa questão ainda pouco estruturada, que é a questão de, ok, para onde estão indo meus dados, como eu estou concentrando e trabalhando com esses dados, tá bom? É isso que eu estou só tentando aqui reiniciar. Se o pessoal quiser começar aí com a moderação, depois eu volto aqui, eu vou tentar só tirar aqui o PowerPoint aqui para eu poder voltar a apresentar comentar alguns outros slides de algumas outras estudos de caso aqui. Ok, Michael. Enquanto você, digamos assim, restabelece aí a sua ordenação, uma coisa que me chamou a atenção, eu não conhecia essa solução que você acabou de apresentar, fazia algum tempo que a gente não se atualizava. Mas me chamou a atenção a uma evolução levando justamente em consideração a última vez que nos encontramos, que foi quando gravamos aquela aula que eu diria que estaria numa aderência mais com a fase 2 lá na Univesp, que estivemos juntos na TV Cultura, né? E você nos apresenta agora justamente o que a gente estava comentando ao longo da semana, e é uma discussão permanente no E2D 500, que é a integração. E aí você mostra com muita clareza as diversas interfaces, e eu percebi ali como tem sub-áreas da engenharia de produção que tem que estar conectado nesse hub digital que você acabou de nos brindar aí com o conceito. Como que você avaliaria, digamos assim, a média das nossas empresas? Eu percebi um comentário que você fala que muitas empresas ainda estão tateando na fase 1. Como que você vê tanto as empresas como a demanda por profissionais para atender essa fase 1, 2 e 3? Wagner, acho que o Michael caiu. A conexão cortou. Aníbal, você como tem mais aderência aí com essa área do Michael, você gostaria de complementar alguma coisa sobre essa questão da fase 1, 2 e 3 que ele apresentou? Olá, boa noite a todos. Desculpa. Pronto. Desculpa. Agora sim, pessoal, eu agradeço a oportunidade de participar de tão importante evento. E, na verdade, é um prazer a gente poder, digamos assim, compartilhar as experiências que a gente teve ao longo aí desses anos, né? Principalmente com a questão de simulação. Então, vou contar um case aqui bastante interessante, bastante curtinho, que eu tive a oportunidade de presenciar, né? Eu tive a oportunidade de atuar junto com uma consultoria, num trabalho de pesquisa também, científica, né? E, basicamente, esse case já fazem alguns anos que aconteceu, né? E o que acontece é que a gente foi numa multinacional. Essa multinacional tinha um grande centro de distribuição. E o que acontece é que, para nossa surpresa, quando a gente chegou nesse centro de distribuição, os dados eram coletados numa planilha Excel. Então, vocês imaginam aí que tipo de coisas complicadas você tem, né? Porque você já não coleta estatística, você não tem uma mensuração de desempenho, de eficiência, de utilização de equipamentos. Então, é uma operação que é feita como dá para ser feita, né? Você tenta fazer a operação e cada dia é uma dificuldade grande para ser vencida. E aí o que acontece, na verdade, é que estava sendo implantado um WMS, né, que era uma primeira forma aí de coleta de dados, de transmissão de informação em alguns centros de distribuição. Então, aí, veja que nesse caso, a questão da coleta de dados e a questão da implantação de uma melhoria, né, está intrínseca. Você não tem como saber, ok, tá bom, vou coletar os dados. Aí, só que acontece o seguinte, ok, vou coletar os dados, mas que dados? Que processos são realizados?
né? Então, você já começa a cair uma série de mapeamentos que são necessários. E não só isso, você começa também a ter que formalizar suas decisões, a entender melhor como é que são os seus processos. Então, essa multinacional que tinha vários centros de distribuição para o Brasil inteiro, tá? Ela estava tendo essa reestruturação lá em 2016 para fazer a coleta de dados, ter um WMS, ter uma forma de gerenciar as informações ali do centro de distribuição. Então, vocês vejam que essa coisa da coleta de dados era uma coisa bastante complicada, e teve uma outra empresa recente que entrou em contato conosco porque eles tinham a necessidade de fazer a substituição de equipamentos importados. Tem esse problema também. Veja que com a alta do dólar, com a alta do euro, você vai ter um problema aí basicamente de, ok, como é que eu dou uma manutenção nesse equipamento? Será que eu tenho que chamar uma equipe do exterior para vir dar manutenção no meu equipamento, né, nos meus sensores? Então, isso é caríssimo. E a sua operação está toda em reais, né? Então, essa empresa tinha entrado em contato com a gente porque eles queriam uma automatização. Era um nível até mais fundamental. Eles tinham uma etapa lá do centro de distribuição lá, que era um picking, né? Só que o produto ele andava em esteiras e eles iam formando digamos assim, os pacotes para os clientes, né? Os pedidos dos clientes. Era um tipo diferente da primeira empresa que eu mencionei, que era um centro de distribuição clássico, com movimentação de produtos e pessoas. Ali o produto andava em esteiras e as pessoas ficavam paradas, né? Então, nessa segunda etapa, que foi o contato esse ano, a empresa estava buscando pessoas capazes de fazer automação, sensorização, botar sensores, para poder depois tomar decisões, né? E, nesse processo todo, faltava a questão de IoT, de mapeamento de processos, de simulação. Olha, Wagner, o Michael voltou, então eu acho que a gente pode dar prosseguimento na apresentação Sim, ele dele. precisa ser habilitado para fazer o compartilhamento. Esses problemas todos que a gente, enfim, na indústria brasileira acaba tendo que lidar, né? É complicado. Isso. Obrigado. Libera ele para ele fazer o compartilhamento, isso. Marco, tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. O Aníbal já vai liberar para você. Só me tornar co-host aí, viu, Aníbal, por favor. Muito bem. Estamos te vendo, Marco. Perfeito. Dentro, inclusive, desculpa aí, pessoal, foi problema mesmo de internet. Dentro do que o Aníbal comentou, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês um case exatamente disso. Então, a questão principal aqui são linhas de produção, aqui um centro de distribuição, e aí eu preciso, logicamente, antes de digitalizar, trazer tudo isso para dentro do computacional, do modelo computacional, que é validar o as-is, e aí estudar as melhorias e tudo mais, né? E dentro das melhorias eu posso já estudar exatamente, ok, eu vou instalar um sistema totalmente sensorizado, com um sistema de gestão de IoT extremamente moderno, 5G e assim por diante, posso testar o impacto disso. Essa é a principal vantagem, as decisões vão ser tomadas mais no curto prazo, mais rápido, dentro da logística 4.0, da indústria 4.0. Então, aqui, esse é um projeto, por exemplo, que esse aqui era o cenário atual da empresa, quando foi executado o projeto, e aí tem uma questão da importância dos dados. Então, ok, como eu coleto esses dados? Como eu analiso esses dados? Além de como eu coleto, como eu trato esses dados, como eu analiso esses dados e depois como eu valido esses dados. Então, é uma questão, e aí quando você vai buscar essas informações, você acaba se deparando com todos esses sistemas, todos descentralizados e todos espalhados dentro da organização. Esse projeto aí mesmo que vocês estão vendo, dos próprios centros de distribuição para validar, foram 2 meses de coleta, tratamento, análise e validação de dados. Só desse CD, para você ter, você faz a fábrica toda aquela linha, todas aquelas linhas produtivas, então imagina o tempo que leva exatamente para isso. Então a questão principal precisa estruturar a forma como coleta, como organiza esses dados, como eles são tratados, como você gerencia
e exatamente aí depende de várias soluções aí disponíveis no mercado e assim por diante. Esse aqui é um dos cenários futuros. Olha só, para vocês terem uma ideia, um cenário futuro, vou mostrar um pouco diferente daquele. No cenário futuro, exatamente aqui que eu vou testar, que eu tenho um ambiente livre de risco, eu mudei o local do deslocamento, do abastecimento do CD para um outro ponto aqui, e isso foi factível de implementação, isso evitou investimentos desnecessários e também, vamos falar assim, desgastes desnecessários dentro da empresa, que ela pode fazer um planejamento melhor no curto, médio e longo prazo. E trouxe um ganho de produtividade sem ter que demandar um investimento alto. Mas também, você não faz tudo isso sem capacitação. Então, você precisa se capacitar ou na questão dos dados, na questão da coleta, análise e tratamento dos dados, na questão da própria simulação e otimização, a questão, ok, como é que eu vou levar isso para o nível digital? E aí, no nível digital, como eu falei, não existe solução de prateleira, você tem que estudar, você tem que se capacitar para onde eu vou, como eu vou, entender o índice de maturidade de digitalização da sua empresa, para onde você quer chegar, como você vai fazer essa ponte, e ter exatamente um plano diretor de digitalização para a sua organização, tá bom? Então, assim, eu dei um resumo, esse é um case, logicamente, nós temos outros aqui dentro da Flexim, mas a questão principal, e aí eu já adianto algumas coisas para vocês, é essa questão do que nós chamamos de digitalização de processos, e onde acaba vindo aqui o IoT como um dos pontos principais. Se você buscar na arquitetura de referência, falar um pouco sobre RAMI, você vai ver, estudando as normas, você vai ver exatamente isso, né? Então, os benefícios disso é justamente, você vai combinar componentes de TI em cada camada, em todo o ciclo de vida do ativo, né? E você vai dividir os processos aí em pacotes, basicamente, facilitando a comunicação e o processamento. Esses são alguns dos pontos principais, e além de estruturar a questão para segurança e privacidade da organização com relação aos seus dados. Se você pesquisar, olhar aqui exatamente na própria arquitetura de referência, ele fala a questão principal é a comunicação, o acesso à informação. Que tipo de informação? Aos dados. Como é que eu vou ter isso? E aí eu tenho as verticais dentro da arquitetura de referência, tem também aqui as horizontais, seguindo as normas, e vocês vão se deparar aí na questão da questão das informações, da arquitetura orientada a serviços, e o IoT desempenha um papel importante dentro disso, e também a questão de termos uma solução, um hub digital dentro da organização, é isso. E aí não é só aquilo que eu falei, não é só questão de processos, só ter soluções tecnológicas, envolve também um pouco de mudança de cultura da organização, e por isso, e também a questão de cultura que eu falo assim, ok, temos que capacitar nossos profissionais, temos que ter as tecnologias, e isso vai ser importante para o futuro da organização, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês de forma resumida, para vocês terem uma ideia aí do que é possível dentro da sua. Não sei se acabou meu tempo aí, o pessoal dos moderadores aí, se eu já estou no meu limite em função da queda na internet, na oscilação aqui da internet. Michael, a gente poderia dizer o seguinte, eu sei que você tem aí mais de horas para a gente ficar conectado e você detalhar mais essa projeção de fase 1, 2 e 3 que você já tem como solução tecnológica. Mas eu vou pedir para Aníbal, Cabral e Cíntia também se conectarem, e eu começaria fazendo uma primeira pergunta a você, e eles, com certeza, com a sua apresentação, já foram estimulados a trazer alguma pergunta. Enquanto isso, a gente pede para os participantes que deixem no chat qual é a sua dúvida ou qual a pergunta que vocês gostariam de fazer para o Marco. Marco, nesse cenário, como eu disse anteriormente, você tem dado aulas digamos, de aplicação tecnológica em todas as vezes que a gente se encontra. Como você enxerga hoje o mercado profissional de pessoas que possuem alguma habilidade profissional numa dessas fases? Então, tem gente que está mais vocacionado para a fase 2, tipo realidade aumentada, tem gente que já está lá na fase 3, porque já está bem evoluído.
E na fase 1, que ainda, por incrível que pareça, tem muita gente começando, que é o processo de modelagem e simulação. E a sua explicação deixou muito claro que a IoT praticamente é uma base informacional poderosa por estar e demandar digitalização desde o princípio, mas tem que ter uma aplicação integrada, como você bem colocou. Como você vê o mercado profissional? Enquanto isso, eu pediria para Cabral, Aníbal e Cíntia também abrirem um vídeo para poder participar agora como uma mesa redonda, vamos dizer assim, uma mesa de discussão ampla. Ok, boa pergunta, Wagner. Eu vejo ainda com uma grande defasagem de capacitação e justamente para conhecer essas tecnologias e também operacionalizar essas tecnologias. Então, é uma questão, sim, engenharia de produção desempenha um papel importante, porque muito desses tópicos são base do ensinamento dos cursos de engenharia de produção, que modernizaram as suas grades de ensino, não são todos, aí a maioria ainda, eu ainda acho que precisa reformular um pouco a grade de ensino. E é uma questão de cultura, é uma questão, que eu falei para você, não é só questão de ter as tecnologias, saber mexer, mas envolve também uma questão de cultura, mas falta capacitação, conhecer o roadmap para a digitalização, conhecer as tecnologias que você vai usar, ou se não, contratar as empresas especializadas nisso e também saber operacionalizar e desenhar o negócio. O plano diretor de digitalização é importantíssimo, desenhar, você vai desenhar junto com a equipe de negócio envolve engenheiros, envolve gerência, envolve diretoria, envolve a missão, a visão da empresa, para onde ela quer ir, e também a questão principal, que é exatamente envolver a área de TI, mas tratar a área de TI como uma área de negócio, não simplesmente uma área de infraestrutura, uma área que sempre foi deixada de lado dentro da organização. Então, é por isso que são temas importantes, mas eu vejo um grande gap de falta de capacitação, de conhecimento sobre esse assunto. As pessoas estão perdidas sobre esse assunto. Esse é o fato. Legal, Michael. Obrigado pela sua explanação. Então, para a gente, digamos, não quebrar um protocolo, né, que as mulheres têm a preferência, têm a primazia de falar, porque a gente vai acabar obedecendo mesmo. Cíntia, a gente gostaria de te ouvir, né? Eu tenho certeza que o que o Michael apresentou impactou, porque a gente não estava esperando, foi surpresa para nós. Eu acho que só o Aníbal conhecia alguma coisa já desse estágio que está a Flexim. Não é assim. Boa noite a todos. Obrigada, viu, Michael, pela tua contribuição, né? Trazer um pouco dessa realidade da dificuldade, né? Da implementação e da simulação e principalmente desses estágios, né? Tem alguns conceitos que eles, às vezes, ficam... às vezes as pessoas não sabem diferenciar, né? Por exemplo, qual que é a diferença entre a indústria 4.0, por exemplo, e a internet das coisas? E daí eu aproveito para colocar essa pergunta e, né, estender também na visão do professor Cabral, do professor Aníbal. Ok, isso até é uma boa pergunta, porque a internet das coisas é um tópico da indústria 4.0. A indústria 4.0 ele tem vários componentes, né? Tem algumas vertentes que pregam o uso da virtualização, da realidade aumentada, da simulação, mas eles acabam caindo no mesmo tópico. Às vezes você vê uma mescla, um infográfico um pouco diferente do outro, alguma informação um pouco diferente. Mas quando você vai, por exemplo, estudar essas arquiteturas de referência que estão sendo testadas e bem-sucedidas, principalmente quem está fazendo isso e começando bem é a Alemanha, e tem outras arquiteturas de referência, a RAMI não é a principal, não, você acaba caindo na questão o IoT desempenha um papel importante, mas também tem outras técnicas que desempenham um papel importante. Mas o IoT ele é um dos componentes principais, mas existem outros aí também. Mas também, ainda não se tem a informação exata. Se tem a solução mais adequada de IoT, o nível de sensorização deve ser altíssimo, tem várias empresas testando isso. Não sei se o Aníbal também tem alguns exemplos aí, mas você consegue enxergar aí alguns vídeos, algumas informações na internet, e sabemos até quando você estuda essa arquitetura de referência que tem algumas empresas em nível elevado de sensorização, de uso de IoT, de uso de soluções, de hubs digitais. Aquele hub digital que eu criei não é a única solução, pode ter outras disponíveis no mercado.
aquela ali é seguindo um conceito onde eu estou literalmente não só trazendo software de simulação, mas também solução de PLM, Planning Scheduling, os APS que existem aí, ERP, Sistema MES, tudo que você imagina, até criando front-end no próprio Teams, para você fazer reunião em ambiente virtual no chão de fábrica, uma vez que você tem o chão de fábrica dentro do Flexim, então você usa o interface do Teams para se reunir, usando o Flexim como base por trás, como back-end. Então, são outros, fazer gestão de projeto à distância, fazer reuniões online. Então, e as empresas estão surpreendendo que essa questão da digitalização, de não estar presente só no físico, tem uma redução de custo operacional altíssimo e um aumento de produtividade. Então, às vezes faz necessário estar presente, mas não é necessário 100% do seu dia, 100% do tempo na semana estar presente no físico. Então, é possível. Mas, assim, esse assunto aí dá muita discussão, muita conversa. Então, mas ele é um ponto principal lá dos tópicos da indústria 4.0, que é o IoT. Mas, talvez o Aníbal, se ele quiser complementar alguma coisa aí, fique à vontade. Opa. Por favor, professor Wagner, posso complementar? Sim. Eu acho que, assim, primeiramente, eu acho que é importante, assim, tem vários pilares da indústria 4.0, né? Mas eu acho que, se a gente for ficar só na simulação, a gente já tem muito cabelo branco, né? Já fica com bastante cabelo branco. Eu até gostaria de perguntar um pouco mais, aproveitar um pouquinho a vivência do Michael, que ele tem trabalhado aí com várias empresas e tudo, se ele poderia descrever como é que é esse processo de você chegar nas empresas e falar para elas que a simulação vai dar uma melhoria, né? Como é que se dá esse processo? É um processo tranquilo? Como é que funciona isso, Michael? Talvez seja interessante, porque a maioria das pessoas imagina talvez aí a simulação como um videogame, né? Fala assim, um videogame, eu ponho os bonequinhos andando para lá, para cá, mas não imagina o grande potencial que, se você colocar tudo dentro da simulação, que já é uma dificuldade tremenda, que isso pode dar ganhos, né? Se você puder contar um pouco mais, por favor, Michael, acho que seria interessante. Exato, tem um pouco ainda desse ceticismo, se funciona, não funciona, e aí você tem várias empresas que fazem projetos de simulação, e não só com a nossa solução, com outras soluções, e os resultados são impactantes, são positivos, principalmente para planejamento no curto, médio e longo prazo, mas aí ela acabou se tornando, e hoje o pessoal aceita mais, ok, eu vou usar isso para planejamento, mas eu posso usar isso para mais o quê? E aí vem a questão, ok, você pode usar para digitalizar o seu processo, você viu ali, eu mostrei com realidade virtual, com óculos, com um pouco de tecnologia, um pouco de trabalho, um pouco de estudo, capacitação, você consegue exatamente criar esses ambientes virtuais e você consegue interagir, treinar as equipes no ambiente virtual, ver dashboard de cenários futuros em ambiente virtual, você consegue antecipar muito dos acontecimentos que você vai ter que levar meses ficar discutindo dentro da empresa. Por exemplo, subiu minha demanda, eu preciso contratar mais pessoas para minha linha, ou preciso reativar a linha de produção que estava desativada mais. Quantas linhas? Quantas pessoas você precisa? Então, quando você faz isso, por exemplo, com simulação, em questão de minutos você tem isso pronto. Você tem essa resposta, esses insights que vão te dar a resposta. Agora, quando você não tem isso, aí fica lá meses, semanas discutindo. Caiu a demanda, tem que demitir quantos? Ou tem que realocar quantos? Tem que contratar mais quantos? E aí, respeito muito, gosto muito dela, a planilha Excel, mas a planilha Excel tem hora que vai ser incapaz de te dar mais ou menos esses insights um pouco mais aderentes com a sua realidade. Então, e aí que é a grande questão. Agora, a simulação, produto, processo, sistemas CAD, ela é possível agora você fazer isso no ambiente virtual, trazer isso para o digital e ali você trabalhar. Parece que é impossível, futurista, mas não é. Nós estamos chegando nesse nível e esse processo todo que está acontecendo no mundo só está adiantando e vai acontecer mais rápido. Cabral? Tá mudo, Cabral. Pronto. Isso. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e, enfim, trocar um pouco, aprender um pouco com todos vocês. E eu tenho uma característica, um tanto... Eu gosto de provocar algumas questões interessantes
justamente para o nosso público, né? Que são pessoas que querem aprender uma coisa de IoT e especialmente abrir negócios com IoT. Eu tenho duas figuras aqui bem velhinhas, né? Que eu queria compartilhar a tela, se vocês me permitirem. E uma delas, eu queria ouvir a opinião do Michael, porque a gente está nessa, como eu costumo brincar com o Wagner, né? Como eu nasci faz tempo, a gente tem uma, como é que chama? Tem uma história para contar, vamos pensar assim, histórias para contar. E essas histórias para contar me levam a essa figura. Vocês estão vendo aí, figura 2? Sim. Então, se você pensar nas empresas brasileiras, muitas delas têm profissionais que são, vamos dizer assim, alvo desse curso, pessoas que nós queremos que sejam treinadas, trabalham em empresas que têm vamos dizer assim, um buraco, vamos chamar de buraco, mas uma falta de informações mais claras e confiáveis até para você simular o resultado. Então, a minha pergunta, eu tenho duas perguntas para fazer para o Michael. A primeira delas é o seguinte: sem ter processo padronizado, que está aqui dentro, e sem ter dados confiáveis, né, é impossível fazer uma simulação ótima, né? E eu trabalhei bastante tempo em indústria, eu não vou falar quantas décadas para não ficar assustado, mas boa parte das informações coletadas não são nem em Excel, são em prancheta. E aí da prancheta vai para o Excel e do Excel vai para outro negócio. Quer dizer, simular melhorias é muito importante, mas ter a confiança dos dados é legal. Então, a primeira pergunta para você é essa, quer dizer, até que ponto você enfrenta isso, que é uma coisa que a gente enfrenta na Mauá, eu trabalho na Mauá já faz 30 anos também, a gente enfrenta, quer dizer, o processo às vezes não é tão mapeado, quer dizer, como é que você pode simular? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, baixando um pouquinho o desenho, essa é uma figurinha do Alejandro, ela tem uma coisa que eu gosto muito, ela coloca a internet, aqui, vou colocar a internet, justamente como ponto de partida. Opa, deu errado. Coloca a internet como ponto de partida de qualquer tipo de coisa. A transformação digital começa da 3.0 para 4.0 a partir do momento que você consegue conectar as informações, ou seja, sensorizar e encontrar qual é a função crítica de cada uma dos equipamentos. E a indústria 4.0 é uma coisa meio distante. Os alemães estão prevendo, para você ter uma ideia, na escala de 1 a 6, os alemães têm 30% hoje no número 3, quer dizer, estão muito longe disso. Então, as duas perguntas, só para provocar um pouco de discussão. Primeiro, você encontra mesmo dificuldade em ter dados confiáveis nas indústrias brasileiras para poder falar de simulação, né? Segundo, o IoT, no meu ponto de vista, é o ponto de partida, é a tecnologia habilitadora da 4.0, número 1. Sem ela, nada acontece. Só para provocar. Eu queria ouvir sua resposta. Perfeito. Bom, perfeita a sua colocação, Cabral. Primeira resposta, sim. Toda aquela etapa que você colocou ali na tua primeira imagem lá, é exatamente isso daí. Todos esses tópicos aí de mapeamento de processo, padronizar procedimentos, cronometrar os tempos e analisar criticamente os processos, isso aí tem que ser feito antes da simulação. Senão esse é o ponto essencial, garbage in, garbage out. Se eu coloquei lixo lá no meu modelo de simulação, ele não vai me fazer milagre, ele vai apresentar resultados ruins. E aí existe sim, e enfrento muitas dificuldades e também dentro de grandes empresas com relação a isso. Você acaba tendo que acelerar, fazer uma força-tarefa para tentar cobrir esse gap que existe nesses 4 primeiros tópicos que você põe aí exatamente nessa figura número 2 sua aí. Perfeito sua colocação sobre isso daí. Isso daí é fato. O que está acontecendo é que vocês vão ver de agora em diante, vão acelerar algumas soluções para facilitar esses tópicos aí. E vão vir algumas soluções tecnológicas, com certeza, para facilitar esse tipo de organização, esse tipo de padronização, esse tipo de coleta de informação, de dados, mapeamento de processos e assim por diante. Porque como o mundo quer se tornar digital agora, a questão é acelerar isso. Logicamente, sem atropelar. Por isso que existe exatamente, cai aquela questão que eu estava comentando, o plano diretor de digitalização aponta esses tópicos aí. Com relação ao segundo tópico, ótima tua colocação,
porque também, quando eu faço o índice de maturidade de digitalização de uma empresa ou plano diretor de digitalização, inevitavelmente eu vou cair exatamente na indústria, na questão do IoT. E o IoT, por mais que ele não apareça ali naquela fase 1 das nossas soluções, eu já começo a trabalhar com ele exatamente na fase 1. Quando eu vou montando o plano diretor de digitalização, vou montando a arquitetura de referência, porque, na verdade, eu fechei o plano diretor e aí eu vou trabalhar em cima da arquitetura de referência. Então, a fase 3 ela é desenvolvida, na verdade, entre aspas, em paralelo à fase 1, 2, até chegar à terceira. E ali já começa, inevitavelmente, a internet das coisas. Perfeita a sua colocação. Talvez não está bem expresso ali, mas ele começa exatamente em paralelo ali com aquele exatamente trazer tudo que eu tenho do físico para o digital. E, inevitavelmente, eu estou falando do IoT, sim. Ele está acontecendo em paralelo ali, quando eu estou desenhando a arquitetura de referência, eu já estou exatamente. Porque sem essas conexões, eu não consigo fazer absolutamente nada. Perfeito sua colocação. Você me ouve? Vocês me ouvem? Sim. Tem uma brincadeira que se faz com as palavras, né? Eu vou perguntar para a Cíntia começar até ajudar a gente a perguntar para o Michael, porque aí a pergunta fica mais apimentada, porque com com o toque feminino. Eu tenho são três frases típicas que eu brinco que são dos mineiros, né? E elas mostram exatamente um buraco, uma oportunidade para o IoT, né? Que é o tal do onde eu estou, onde eu vou e como que eu vou. Quer dizer, o autoconhecimento. E esse autoconhecimento hoje é muito baseado naquilo que eu falei, em dados que não são exatamente bons. Você consegue, no momento que você vende a sua solução, também fazer esse trabalho que o Wagner, o Loyola e o Aécio estão fazendo junto conosco, que é o de quase apostólico, quer dizer, escuta, vamos começar a aprender primeiro, antes de sair comprando equipamentos maiores. Você tem alguma coisa a apimentar na minha pergunta, Cíntia? Vai assim mesmo? Não, é bem pertinente. A complementação é o seguinte, é o desespero, né, de se ter uma tendência, da empresa ter, né, um software, uma aplicação e tudo mais, que é tendência, mas às vezes não saber nem por onde começar, né? E a gente tem aí o histórico de alguns softwares, né, de ERP, por exemplo, que são cases históricos, né, emblemáticos. Então, como que você faz nesse processo, né, Michael, de convencimento, lógico, e, como disse o professor Cabral, né, bom, enfim, de quase uma catequização, né, para essa digitalização. Então, exatamente. É um trabalho árduo, difícil, mas é a questão de tentar mostrar para o cliente a diferença entre troca e contribuição, né? A solução vai trazer a contribuição, não é simplesmente uma troca de recurso por tecnologia, mas eu acho assim que aí, como eu falei, quando nós vamos tentar catequizar, falar isso dentro da empresa, e quando você monta um plano diretor para o próprio cliente, mostra para ele onde ele está, onde ele quer chegar, e existe esse gap, essa ponte, e aí, em muitos dos casos, acaba caindo, ok, você precisa buscar informação, buscar conhecimento, buscar capacitação, porque você precisa, de repente, entender um pouco mais como é que você vai chegar nesse caminho que mostra a diferença de onde a empresa está e para onde ela quer ir. Então, é difícil, mas tem aí algumas técnicas que a gente pode usar exatamente de tentar convencer o cliente nesse ponto, mas eu diria para você ainda que nós temos um trabalho grande aí pela frente aí no Brasil. Michael, como nós conversamos entre nós hoje, o tempo é totalmente escasso para um monte de coisas que a gente gostaria de perguntar para você, sabendo do seu potencial. Eu pediria para o Cabral para o compartilhamento, para a gente poder partir para a finalização, porque a gente tem ainda, digamos, algumas coisas para passar de mensagem, mas eu já adianto uma mensagem que a gente está trabalhando com o Michael há
a participação dele ou de pessoas da equipe dele para estar conosco no módulo 3 do nosso curso, que é vocacionado para a engenharia de produção, assim como nós tivemos na quarta-feira para engenharia mecânica e na engenharia civil ontem com o professor Aécio. Então, a ideia é que o Marco, com as soluções tecnológicas, eu mesmo tenho mais 2 ou 3 perguntas a fazer para ele, mas não vai ser possível, porque já estamos bem próximo do horário que deveríamos estar finalizando. Eu só vou comentar com quem está nos assistindo rapidamente o perfil dos nossos 3 cursos. Depois eu abro para cada um de vocês, digamos, dar a sua mensagem final e entregar para o professor Aécio fazer a finalização como, digamos, o grande mentor desses cursos. Eu tenho certeza que ele também deve estar muito contente, porque o Marco acabou tocando em pontos que a gente vem discutindo desde o princípio, quando resolvemos criar um programa do perfil do E2D 500. Então, eu só vou comentar rapidamente, bem rapidamente, porque, digamos assim, já foi, digamos, mostrado, mas só para vocês terem certeza do que estamos trabalhando, né? Então, nós temos no nosso perfil de oferta de cursos de capacitação na internet das coisas, temos as 3 modalidades, mecânica, civil e elétrica, né? As características é uma equipe, um método, alguma coisa que saia do conceito para aplicação em curto espaço de tempo, mas com segurança, com propriedade, porque estamos trabalhando com pessoas experientes na sua área do conhecimento, com um método extremamente bem desenvolvido, com previsões de práticas, com criação de uma rede de compartilhamento do conhecimento, e isso tudo criando uma capacitação a cada módulo. Como já apresentado, mas passando rapidamente, novamente, o módulo 1, começamos na segunda-feira com uma pílula do que seria um ecossistema de internet das coisas, com o Leandro Nunes, um parceiraço em termos de ecossistema de IoT. Aí passamos para o módulo 2, com a apresentação do Newton, com uma ideia de como coletar informações transmitidas por uma rede de comunicação, e finalizando numa plataforma onde esses dados seriam agrupados de uma maneira que eu possa trabalhar de acordo com a minha necessidade informacional. Aí, como eu disse, o módulo 3 ele é vocacionado para a área específica, né? Tivemos na quarta-feira o professor Janes, brilhantemente nos mostrando as possibilidades de aplicação em gestão de ativos e equipamentos de ordem mecânica. Ontem o professor Aécio, de uma forma bem clara, nos deixou o imenso potencial e o quanto ainda as obras, as grandes edificações da área da engenharia civil ainda necessitam. E ele fez só uma amostra de alguma parte mais voltada para o estrutural. Temos outras grandes obras sendo necessário a utilização desse sensoriamento e essa, digamos assim, transmissão de dados. E hoje a gente vê que aqui na engenharia de produção não é diferente, né? E temos aí já confirmado o Cabral participando com o mapeamento e modelagem de processo, o Aníbal com essa questão da simulação, e temos previsão aí que o Marco possa estar disponível no momento de trabalharmos mais as tecnologias de, digamos assim, essa transformação digital em que ele tem uma modelagem completa, né? Desde uma preparação para simulação até soluções com avanço mais tecnológico. Então, é isso que a gente tem como propósito, o que nós gostaríamos de, digamos assim, de executar. Estamos reunindo as pessoas mais capacitadas para essa situação, digamos, de capacitação. Então, como eu falei, eu acho que agora é a gente começar digamos, a dar a nossa mensagem final. Eu pediria mais uma vez para a Cíntia, né, uma vez que o protocolo diz que a gente seja muito atencioso com as mulheres, e eu já
antecipo, Cíntia, é um orgulho, uma honra ter você nesse time, né? Você sabe o respeito profissional que eu tenho pela sua forma de agir, a dedicação que você sempre teve com a engenharia de produção, é contagiante, e eu não poderia deixar de fazer o convite, e fiquei muito feliz de você ter aceito e estar com essas pessoas todas que a gente vai trabalhar, digamos assim, nessa proposta de capacitação. Professor, eu que agradeço e aproveito também, né, para incentivar como uma entusiasta, né, da engenharia de produção, para dizer que o engenheiro de produção ele tem uma possibilidade muito grande de atuação, né? E a gente tem áreas emergentes, né, que necessitam muito né, dessa digitalização, desse passo inicial para a internet das coisas. Então, é super importante. O momento é agora. Na verdade, a gente já está até um pouco atrasado, né? Então, o momento é agora da gente se capacitar e procurar realmente meios de entender todo esse universo, né? Na verdade, a internet das coisas é uma área transversal, vai passar por todas as profissões. O engenheiro de produção, ele tem, né, essa pegada, digamos assim, de fazer toda essa integração entre as mais diversas áreas. Então, não tem como fugir. Então, é um prazer grande estar fazendo parte da equipe, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente aprende muito e junto, né? Então, é um desafio muito bom. Obrigada. Eu que agradeço, Cíntia. Aníbal, para suas considerações aí, como um entusiasta que sempre foi. O Aníbal, além dele estar digamos aí, de parceiro, ele está cuidando fazer uma reflexão sobre esse conteúdo que foi passado ao longo dessa semana, né? E, enfim, a gente teve muitas palestras inspiradoras, a do Michael também foi bastante inspiradora. Não pense que isso é difícil, que isso é complicado. Você começar com simulação, por exemplo, pode dar grandes ganhos, enfim. E material não há de faltar, recursos não há de faltar. O problema é a transformação começar dentro das pessoas, as pessoas se capacitarem, entenderem essas ferramentas para conseguir fazer algo diferente, fazer algo novo que vai ajudar as organizações, que vai ajudar todo mundo, que vai gerar riqueza para todo mundo. Essa é a minha mensagem, então. Muito obrigado aí por poder participar desse evento tão importante. Obrigado, Wagner. Amigo, obrigado mais uma vez. Você é um parceiraço e a gente tem feito bastante, digamos assim, reflexões a partir da sua ajuda aqui no nosso projeto. Cabral. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Tentando abrir meu vídeo, abrir duas coisas muito simples. A primeira, alguém que esteja assistindo deve pensar assim: puxa vida, para que serve a IoT? A nossa ideia ao montar esse módulo é dizer assim: o IoT é o ponto de partida para as duas situações, os dois quadrinhos que eu mostrei. Primeiro, é a maneira básica, a maneira mais tranquila de você colocar sensores que são baratos, como o Nilson falou, para você ter informações precisas sobre os pontos críticos de cada etapa do seu processo. Como elas se conversam, ok? Que decisão você vai tomar é uma coisa sua. Então, a IoT é importante para quem quer começar um bom negócio. E um exemplo de que é um bom negócio, esse quadrinho que eu mostrei foi um TCC de 2014, na Mauá, que virou uma unidade de negócio, porque a gente percebeu que as empresas precisavam disso. Então, fica aqui, então, praticamente o meu apelo, né? Nós temos um momento do país que é um momento em que muita gente fala muita coisa, mas as oportunidades estão aí sobrando, né? Como disse alguém, em vez de chorar, eu vou vender lenço. Eu acho que o momento é esse de aproveitar as oportunidades. Eu não canso de dizer onde eu vou. Colocar bons sensores nos pontos críticos, conectar os sistemas e as pessoas usando as ferramentas da internet das coisas, é um excelente negócio, um excelente começo para quem quer fazer algum negócio ou quem quer passar nessa fase sobejamente. Uma vez mais, obrigado. A mensagem é essa e eu acho que
Estou muito feliz Cabral, com tudo que está acontecendo. Você, como sempre, um parceiraço, é uma satisfação tê-lo no nosso time e tenho certeza que a gente vai poder fazer grandes coisas e de forma progressiva aí, porque esse mundo eu só vejo o começo, eu não consigo enxergar o final dele. É tão fantástico que o horizonte é tão amplo, né? E cada pessoa que a gente comenta, você tem razão quando você fala de oportunidades, que a gente já tem abordagem de pessoas, como o professor Janes colocou muito bem na quarta-feira, o número de oportunidades para quem está capacitado. Marco, podemos ter a sua palavra final, depois eu passo para o professor Aécio fazer o fechamento. Obrigado pela oportunidade de palestrar, mostrar um pouco do conhecimento, e é exatamente isso. As oportunidades são imensas, não tem fim, é algo inevitável, vai acontecer, só que as pessoas precisam estar capacitadas, mas precisam saber exatamente que tipo de capacitação, o que elas estão precisando para chegar lá. O ideal sempre vai ser difícil você chegar, mas você tem que ir traçando caminhos, e o caminho exatamente, inevitavelmente, passa por capacitações também, e conhecer exatamente as tecnologias na qual você precisa se capacitar. É isso, basicamente. Obrigado pela oportunidade. Sim, nós é que agradecemos, Marco, e fica publicamente aqui, em nome da I2D500, o convite para a gente seguir juntos no curso de IoT e outras situações. Nós sabemos, digamos assim, o enorme leque de soluções de digitalização, de inserção tecnológica, de transformação digital que você tem potencial com a tua vivência e com o teu conhecimento. Tá? Nós agradecemos e deixamos publicamente aqui o convite para você fazer parte desse time. Professor Aécio, podemos ir para a finalização, depois dessa inspiração de 5 workshops, enfim, em que concluímos a nossa missão? Aécio está no mudo. Está no mudo, Aécio. Ok, está me ouvindo agora, né? É com muita satisfação que eu faço esse fechamento. Primeiro, agradecendo ao Michael e os outros colaboradores na discussão. Em especial, Michael, vendo a sua apresentação, quando você delineia todo o seu trabalho e toda a sua potencialidade. Tendo também presenciado o slide do Cabral, que, com muita propriedade, inicia todo o processo com a internet das coisas ao sair do mundo 3.0 para o mundo 4.0. E você, na sequência, registra a necessidade de um trabalho em paralelo na questão da digitalização. E eu fico muito satisfeito porque ontem, e aí eu começo a finalizar minha rápida fala, ontem eu tive o cuidado na minha fala da cadeia produtiva da engenharia civil, talvez seja a cadeia produtiva que demanda um maior apoio da engenharia de produção e pessoas com a sua expertise, exatamente porque é aquela que tem a menor produtividade de todas as cadeias produtivas. Mas ela tem a felicidade, ontem nós chamamos a atenção, primeiro, ela tem que ter dados, e os dados vão vir através de um processo lastreado pelo IoT. Primeiro, na sensorização, que vai registrar os dados reais da obra construída e acompanhando ao longo da vida. E o mais importante, que eu tentei dar destaque ontem, é que no contexto da digitalização, a engenharia civil começa a caminhar para o que se chama o gêmeo digital através da tecnologia BIM. Então, eu, ao mesmo tempo, cadastro a informação digital já na fase de projeto, sensorizo para eu ter dados reais e esta cadeia se completa. Então, eu vejo com muita satisfação o slide do Cabral, que mostra a sequência que ontem nós chamamos a atenção, porque a engenharia civil tem que passar de 3 para 4, e ela já tem hoje uma grande ajuda estratégica, que é o gêmeo digital, que na construção civil é concretamente exercido hoje, no início ainda, que é a chamada tecnologia BIM. Esse conjunto integrado em paralelo traz agora uma confirmação nossa
de um entrosamento estratégico entre a engenharia de produção, que tem uma fábrica muito mais sofisticada quando ela é trabalhada, mas as obras de engenharia civil, grandes pontes, grandes viadutos, ela tem todo um processo que começa com o projeto, aquilo se constrói e aquilo vai para uma vida útil, que eu acompanho durante toda a vida. E aí entra exatamente a sua expertise, a expertise dos colegas, e eu agradeço a todos e finalizo essa semana bastante estratégica para todos nós, porque acreditamos que todo o projeto do E2D tem exatamente na dimensão internet das coisas toda a concepção integrada entre tecnologia BIM, entre toda a experiência da Flexim, toda a parte de dados. Sem dados nós não fazemos nada e, em especial, todo esse contexto da verticalização, que eu agradeço a sua participação, em especial em nome do E2D. Agradeço e dou depoimento, em especial, ao colega Loyola, que nos brindou com uma riquíssima concepção, além da metodologia Loyola, e sim uma metodologia de construção de um processo que ele coordenou, e ontem ele mesmo citou que nós temos um Dream Team de 4.0 de uma maneira absolutamente diferencial no Brasil. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado, professor Aécio, por essa inspiração. Me sinto honrado de fazer parte dessa equipe. O meu colega e amigo Valdomiro, de longa data, né, por ter nos inspirado, né, nessa modelagem e nessa proposta que acabamos de concluir nessa noite. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo à nossa equipe. E digo aos participantes que o e-mail IoT ou IoT, né, @e2d500.com.br, ele vai continuar ativo. A gente gostaria muito de receber a opinião de vocês sobre o que aconteceu esses dias e particularmente na noite de hoje, para que a gente possa, digamos, continuar num relacionamento em que o nosso grande propósito também é divulgar, disseminar essa situação de transformação digital, né? E as pessoas que tiverem, digamos assim, sensibilidade para essa proposta, será um prazer ouvi-los permanentemente. E, como eu disse, as oportunidades estão aí, né? Em todas as áreas. A engenharia como um todo precisa de transformação, soluções tecnológicas já existem e tenho certeza que parceiros como o Michael vão estar sempre disponíveis a compartilhar o que é possível, evidentemente, sem nenhum problema de conflito com confidencialidade ou até mesmo, eu sei que a Flexim, ela possui política de compartilhamento das suas soluções, então a gente pode sempre estar em conjunto propondo novas situações. Eu creio que o IoT não para por aqui na E2D500, pela inspiração que o professor Aécio nos traz. O ano que vem temos aí uma ideia de agronegócio com IoT, a própria gestão da saúde precisa de tecnologia, de coleta de informação, de coleta de dados para tomar decisão. Eu acho que a gente não vai parar só com essas três situações. Eu agradeço a presença de todos. Esse vídeo foi gravado, então amanhã ou mais tardar na segunda-feira ele vai estar disponível na plataforma do YouTube. É só acessar o canal E2D500, vocês vão ter acesso não só a essa situação que vivemos hoje, mas já está lá disponível o dia 1 até o dia de ontem, já está disponível no canal do YouTube. Gente, obrigado, uma boa noite, um bom final de semana. Michael, um abraço mais uma vez, uma satisfação ter você com a gente. Professor Aécio, muito obrigado. Valdomiro, um abraço aí, meu. Hoje nós demos descanso para você. Estamos aqui. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.